Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundeberry, sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês podem ver, estou num cenário diferente. Essa aqui não é a minha casa. Eu estou em Dalarna, na verdade Sälen, que é pertinho de Dalarna, que é uma região de esqui. Nós estamos com uma semana de férias agora, de inverno, e estamos esquiando a semana inteira. Então eu aproveitei que agora pela manhã Sofia, Neguinho e a filha do Neguinho que veio conosco saíram para esquiar, para sentar aqui e gravar um vídeo, porque o meu editor, ele precisa de material para editar e eu preciso de ter vídeos para continuar mantendo no canal a frequência de 2 vídeos por semana, que é o meu objetivo para esse ano. Então, tô trazendo mais uma cartinha, né, mais uma história de brasileira com sueco, porque eu sei que vocês gostam. Essa história vai ser um pouquinho diferente. Eu vou ler a carta que ela me enviou, né? A nossa depoente de hoje, eu vou chamar de Maria, que não é o nome real dela. Eu nunca dou o nome real das pessoas aqui, que é para preservar também, tá? Então, a identidade das pessoas sempre é mantida secreta ao máximo que eu posso. Então, nossa seguidora eu estou chamando de Maria, que não tem nenhuma relação com o nome real dela, nem a primeira letra, nada. E ela contou pra gente uma história de um relacionamento que ela teve com o sueco e as questões que ficaram quando terminou, porque tem muita coisa que é bem relacionada à cultura que ela não entende. Nesse vídeo, eu vou trazer também áudios, porque ela me escreveu alguma parte em texto e uma boa parte dessa história foi contada em áudios. Então a gente vai modificar a voz dela para que vocês não identifiquem a pessoa. Também vamos alterar a velocidade da voz para que fique mais rápida, mais acelerada, porque daí vocês vão ouvir o relato da própria pessoa, pelo menos uma parte dele, que eu acho bem interessante. E no final, depois que vocês tiverem ouvido os áudios, eu faço as considerações finais de acordo com o que eu acho dessa cultura. Então, dessa forma vai ser nosso vídeo. Bem-vindos para mais uma história aqui no canal. Já tem outras histórias aqui, tem uma playlist aqui chamada Chuta ou Pega, que tem vários vídeos e tem mais histórias chegando para cá. Eu só preciso de tempo para poder conseguir gravar tudo. Mas é isso, gente. Vamos à nossa história. Pega pipoca, pega chá, vai lavar louça enquanto ouve, arruma a casa, mas ouve até o final, porque eu sei que vocês gostam dessas histórias, como eu também gosto. Começando. Então, essa história eu recebi em janeiro de 2025. E ela começa assim. Oi, Flávia, tudo bem? Estava vendo um de seus vídeos e, coincidentemente, um bem recente tem uma história um pouco parecida com a minha. Terminei recentemente um relacionamento com um sueco que era um príncipe. Mesma situação. Primeira briga que tivemos, ele me deu um ghosting. Desapareceu. Me bloqueou de tudo. Entrei em contato com a mãe dele e ela me garantiu que ele entraria em contato comigo assim que ficasse melhor. Pois, segundo ela, ele teve uma crise muito feia de ansiedade. Depois de uma semana desaparecido, ele entrou em contato comigo e parecia arrependido e com saudades, porém não tinha me desbloqueado de nada ainda. Combinamos de conversar sério em um dia específico, um sábado, e ele começou a evitar esse momento até que falei para ele que estava percebendo que ele não estava agindo normalmente e para ele ser sincero comigo. Ele terminou tudo. Disse que não conseguia com essa distância, mas foi algo muito frio. Como se ele não estivesse triste com isso. Até um dia antes de tudo acontecer, dessa briga, ele dizia que me amava acima de tudo e me chamava de rainha. Era maravilhoso comigo. Falava comigo a cada segundo, compartilhava a localização a todo momento. Não tem nada que me fizesse pensar que ele não me amava muito. Falávamos em casamento, falávamos em filhos, tínhamos nomes já para os filhos e planos para um futuro próximo. Uma coincidência é que ele tinha crise de ansiedade e por isso não pegava avião sozinho. Ele nunca viajava de avião, só tinha viajado com a mãe dele. E desmarcou as 2 viagens que ele faria para cá. Vocês devem estar vendo algumas semelhanças com a história da Carla, né?
é Carla, a outra história que eu fiz aqui, que o sueco cancelou o visto dela e terminou com ela. Também tinha crise de ansiedade, ele tinha Asperger, só viajava com a mãe, muita semelhança com essa história da Maria. Então, continuamos. Uma coincidência, tô voltando um pouquinho, é que ele tinha crise de ansiedade e por isso não pegava avião sozinho. Ele nunca viajava de avião, só tinha viajado com a mãe dele e desmarcou as 2 viagens que ele faria para cá, Brasil. E então, eu fui para a Suécia e eu fiquei com ele. Até acredito que o fato dele ter que vir para o Brasil de avião e passar horas dentro de um avião sozinho foi o empecilho, mas difícil justificar tal atitude e a falta de sentimento repentina que sentia ao lado dele. Ele não tinha autismo, no caso, como o homem relatado no vídeo que assisti, mas ele tinha déficit de atenção. E quando estava na Suécia, notei que era bastante relevante. Ele até começou a fazer terapia e tomar medicamentos para a ansiedade quando começamos o relacionamento. Tinha um outro detalhe que eu achava esquisito. Não sei se vale mencionar, mas acho que sim. Ele não tinha o hábito de beijar. Parecia ficar nervoso com isso. Nunca tinha beijado de língua e sexualmente parecia que eu ficava mais atrás dele do que qualquer outra coisa. Pode ser medicamento dele, pode ser cultural, mas essas foram coisas que me chamaram a atenção também. Apesar dele ser bem carinhoso e atencioso. Quando fui para a Suécia, conheci os pais dele e eles me adoraram e diziam o tempo todo que queriam que eu voltasse logo. Eu era a primeira namorada dele. Temos ambos 27 anos. Ele tem um apartamento próprio, um bom apartamento e bem localizado. Porém, ele está fazendo faculdade e recebe uma quantia ok do governo. Então, vamos só essa parte aqui da quantia ok do governo, é que quando aqui na Suécia você começa a estudar, você recebe bolsas que você não precisa pagar, é um dinheiro em torno de, eu diria mais ou menos 400 euros que você recebe e você não tem que pagar. E além disso, você pega o empréstimo, que a maioria dos suecos pegam esse empréstimo para poder conseguirem pagar apartamento, morarem sozinho. Tudo isso. Então, é esse valor que ela está falando aqui. Continuando. Não chega a ser um salário, mas tem uma boa ajuda e está longe de passar perrengue. Mas era algo que eu já havia percebido com que ele era mais cuidadoso e se sentia. Talvez um pouco atrasado pelo fato de eu já ser formada há alguns anos e trabalhar, por mais que ele até chegasse a receber mais do que eu mesmo do governo. Mas resumindo isso tudo, tem um final feliz. Me apaixonei pelo país, me apaixonei pela cultura, já coloquei na minha cabeça que quero fazer uma pós-graduação em Estocolmo. Dei entrada na minha cidadania italiana, que tem a previsão de sair lá pelo final do ano que vem, se Deus quiser. Estarei por aí logo menos. Gosto muito dele. Ainda estou sofrendo com esse término e todas as questões que ele me trouxe. Mas Deus escreve certo por linhas tortas, não é mesmo? Serviu para alguma coisa, mas sinceramente, não vou negar que fiquei um pouco traumatizada e pensando se todos os suecos que eu conhecer serão assim ou parecidos, se eu posso confiar ou se a qualquer momento, repentinamente, tudo irá mudar ou até mesmo acabar e serei do nada uma estranha novamente como aconteceu. Depois que vi o vídeo que você postou, fiquei ainda mais preocupada, risos. Temo que seja um comportamento comum na Suécia. Infelizmente, imagino que sim, pelo lado da frieza, de cada um se vira sozinho, entre aspas. Mas ele era tão carinhoso, tão com letras maiúsculas, tão presente com letras maiúsculas, mais do que qualquer outro namorado que já tive aqui no Brasil. Parecia que eu era o mundo dele. Eu sentia como se fosse. Muito estranho a forma que acabou e a falta de sentimento que senti do dia para a noite da parte dele. Foi realmente bem frio. Boa tarde, Flávia, tudo bem? Flávia, esqueci de dar alguns detalhes que acho que são relevantes. Não sei se você vai querer compartilhar no seu canal esse relato, mas se sinta à vontade, tá? Tenho zero problema com isso. Na verdade, acho muito bom, acho muito legal compartilhar essas experiências. E acho legal também a forma que você também usa de um certo
você mantém, né, as identidades anônimas, isso é muito legal, então assim, não dá problemas. Se quiser compartilhar, fica à vontade. A gente se conheceu num aplicativo de relacionamento no Tinder. Eu já tinha essa ideia de ir pra Suécia, eu tinha alguma coisa que eu queria conhecer esse lugar, não sabia muito sobre, mas queria conhecer esse lugar, queria viajar. Eu tinha terminado um relacionamento de 7 anos, né, e aí eu sempre tive essa coisa de querer ir pra fora. E aí eu lembro que eu baixei o Tinder, só que eu não tava muito afim de ficar paquerando. E aí eu paguei o Tinder internacional, e aí eu joguei pro mundo pra ver as belezas ao redor do mundo. E aí eu joguei pra vários países, e países que eu tinha interesse de ir, na verdade, né. Mas Suécia foi um deles. E aí apareceu o Simon e a gente começou a conversar. Apareceram outras pessoas, a Suécia foi um país assim que, nossa, os caras eram muito lindos, e graças a Deus tive bastante match. Mas o Simon, ele veio me mandar mensagem, foi muito fofo, assim, desde o início. Primeiro dia já desinstalei tudo. A gente começou a se falar direto, 24 horas por dia, todos os dias. Isso começou em setembro do ano passado. E aí eu sei que depois de um mês de relacionamento, eu pedi o Instagram dele e ele falou que era muito cedo, enfim. Eu sei que essa foi a nossa primeira discussão, não chegou a ser uma briga. Logo, a gente se entendeu, eu vi que tinha uma questão de se você sabia o sobrenome da pessoa, na Suécia você joga as informações, aparece tudo no Google, né? Então, eu entendi, foi uma questão cultural, enfim, mas ele acabou passando o Insta dele, e aí eu segui, mas tinha sido uma questão. O que aconteceu? A gente começou esse relacionamento em setembro do ano passado, era pra ele vir em dezembro do ano passado, ele não veio, né, chegou na hora e ele deu pra trás, porque ele ficou com muita ansiedade de pegar avião. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e entrei no Insta dele, num dia que ele já tava dormindo, né, era noite, e a gente tinha conversado pouco, eu tava, nossa, preciso prestar mais atenção, quero conversar mais com ele, tô sentindo muita falta dele, enfim. Mas eu tava com isso no fundinho da cabeça, sabe? E aí eu entrei no Instagram dele. E aí, ele, realmente, o Instagram dele, como eu já tinha dito, né, tipo, a gente, não foi de primeira que ele me passou, teve uma questão, foi nossa primeira questão, passar o Instagram. E realmente, quem seguia ele era eu, né, no caso, o perfil dos meus gatinhos do Instagram, um outro perfil pessoal meu, a mãe dele, e os melhores amigos dele, né? Tipo, eram muito poucos seguidores, 17 no total, né? E era fechado, ele não postava nada, ele basicamente usava só pra ver algumas coisas de academia que ele seguia, que ele fazia fisioterapia, né? Ele era, assim, ele é apaixonado, né, nessa área, então ele via basicamente isso, via memes, mandava coisa pra mim. Tipo, era algo que ele usava, assim, só por diversão mesmo. Mas quem seguia ele era um número de pessoas muito limitadas, nem mesmo os amigos dele da faculdade, né? Ele seguiam eles, então, enfim. Eu sei que do nada, enfim, aí eu entrei no Insta dele nesse dia, né, nessa noite, que eu tava com essa questão no fundo da cabeça de, por que ele tá tão tranquilo, né? E aí ele tinha mudado a foto de perfil dele, e era uma foto, e assim, só que a gente se falava 24 horas por dia, tipo, qualquer foto que a gente tirava, a gente mandava um pro outro, sabe? E aquela foto, ele não me mandou, eu não sei, Fábio, pode parecer meio, não é uma questão de possessividade, mas eu achei estranho isso, entendeu? Porque a gente se falava o tempo inteiro, tudo a gente compartilhava, e ele tinha mudado a foto de perfil do Instagram, tipo, coisa que ele nem usava, entendeu? Tipo, enfim. Aí eu fui entrar nos seguidores dele, eu vi que tinha um número a mais. E que é super fácil, você entra ali, você não precisa procurar, você vê quem tem de novo. E tinha uma menina, uma sueca muito bonita, que tava seguindo ele, e ele seguindo ela. E eu sei que eu fiquei, aquilo, me subiu, e eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso saber quem é essa pessoa. E aí eu sei que eu não consegui dormir, eu esperei ele acordar, que foi umas 6 da manhã lá, umas 2 da manhã aqui, 2 ou 3, e aí eu liguei pra ele. E aí eu perguntei pra ele quem que era aquela menina. E ele meio que, tipo, foi desconversando, falou, o Instagram é meu, eu sigo quem eu quiser, eu sei lá, eu vi essa menina e segui, qual que é o problema, e sei lá o quê. E, enfim, eu sei que a gente brigou. E aí depois disso a gente não se falou. A gente se falou um dia depois, e aí a gente discutiu. E no meio dessa discussão, eu tava na casa dos meus avós, eu fui andar com a minha avó até um restaurante que ela queria almoçar. Então por uns 15 minutos eu não respondi ele no meio dessa discussão. E aí ele surtou, falou que eu deixei ele sozinho, conversando sozinho. E aí ele pegou e terminou tudo. E me bloqueou de tudo. E o celular dele era um antigo da mãe dele. E ele tinha as contas dela alugadas. Ele pegou e bloqueou. Entrou no Facebook da mãe dele, bloqueou a minha mãe no Facebook da mãe dele. Porque ele sabia que ela se tinha no Facebook, mas acho que ele não sabia que a mãe dele me tinha. Então ele não tirou. Ele sabia que a mãe dele me seguia no Instagram, me bloqueou do Instagram também da mãe dele. Então assim, ainda tô bloqueada de tudo. Então foi, assim, achei muito bizarra essa atitude. E aí eu sei que foi isso, né? Ele sumiu por uma semana, repentinamente, por causa dessa briga. E aí, ele sumiu, e aí eu sei que uma semana... Aí eu entrei em contato com a mãe dele, perguntei se ele tava bem, o que tinha acontecido. Nós tivemos nossa primeira briga, né? E tem um detalhe. O dia que a gente brigou foi no dia que a gente ia comprar a minha passagem pra ir pra lá, porque a gente tinha combinado que eu ia passar o Natal com ele, porque ele tinha muito problema com calor, e aqui era muito quente, e sei lá o quê, então ele viria no julho do ano que vem. Então eu fui julho esse ano, iria agora em dezembro, e ele viria julho do ano que vem. Eu sei que no dia que era pra comprar passagem, tudo isso aconteceu. Enfim, eu sei que, bom, eu falei com a mãe dele, entrei em contato com a mãe dele, ela falou que ele entrou em contato comigo, ele teve uma crise de ansiedade muito forte, sei lá o quê, e aí uma semana depois desse ghosting que ele deu, ele entrou em contato comigo, parecia super arrependido, a gente marcou um dia pra conversar, e só que aí chegou esse dia, perto desse dia, ele começou a evitar completamente. E aí, bom, ele começou, nossa, foi 3 segundos, será que tá certo isso? Bom, ele começou a evitar completamente esse dia, né, essa conversa, e aí... Eu perguntei, falei, tem alguma coisa, você tá muito esquisito, se tiver, eu prefiro que você já fale. E aí ele falou, essa distância é muito pra mim, eu não sei, você viria agora, e aí depois a gente ia ter que esperar, e aí, quando seria a próxima vez, sei lá o quê. Mas assim, a gente já tinha muita coisa conversada, muita coisa pontuada, tipo, datas que a gente ia se ver, a gente falava muito em casamento, falava muito em eu me mudar pra lá. Então assim,
foi algo que ele, eu não sei, de repentinamente parecia que ele não queria seguir com essa situação e simplesmente... E aí eu sei que ele tava bem poucas, assim, sabe, falando bem pouco comigo. Ele mudou completamente a água pro vinho, ficou um tanto quanto frio, ficou poucas. Resumindo, ele ficou poucas, assim, quem tava, tipo, nitidamente abalado era eu e, assim, foi uma grande incógnita o que aconteceu ali, sabe? Mas enfim, acho legal, se você quiser compartilhar essa história, pode compartilhar, sem ter vontade, mas foi realmente algo, assim, foi algo que serviu pra alguma coisa, porque eu cheguei a conhecer a Suécia, eu realmente me apaixonei muito pelo lugar, ando pesquisando cada vez mais sobre, tô aprendendo sueco, quero sim me mudar pra lá. E então, assim, me serviu pra alguma coisa, mas sim, foi algo que ficou no fundo da minha cabeça, tipo, será que eu não vou dar certo com nenhum sueco? Será que é assim que eles se relacionam? Será que... Não sei, fica aquela coisa, né? Foi uma coisa que realmente mexeu muito comigo. Vocês provavelmente já devem ter ouvido os áudios, né, da nossa querida Maria, dela contando ela mesma, porque eu gosto dessa forma também de misturar, porque daí vocês ouvem a própria pessoa falando e não só eu lendo aqui tudo. E aí eu anotei algumas coisas do áudio que eu achei interessante pontuar aqui para vocês e chamar a atenção, já que o interesse dela é saber, né, se esse comportamento do namorado dela tem relação com a cultura sueca, se é pessoal. Então, de acordo com o que eu venho observando, vendo por aqui e aprendendo, né, 12 anos vivendo nesse país, eu vou falar um pouquinho para a gente ficar um pouquinho mais atento sobre tudo. Queria deixar os meus agradecimentos aqui para a Maria por estar contribuindo para o canal, trazendo sua história pra gente. E sim, você tem razão, eu mantenho tudo sempre em sigilo, ninguém vai saber quem você é. E sim, o compartilhamento desse vídeo ajuda outras pessoas também, né, a ficarem mais atentas se elas vão entrar num relacionamento por aqui. E você falou que o conheceu no Tinder, né? É muito comum as pessoas aqui na Suécia se relacionarem através dos aplicativos de relacionamento. Como é uma cultura muito introvertida, dificilmente você vai encontrar um cara num bar, vai começar uma conversa e um relacionamento com ele. É mesmo nas redes sociais que eles geralmente se relacionam. Então ela falou que tinha terminado um relacionamento de 7 anos e sempre quis para o exterior. Apareceram muitos suecos lindos, mas o fulaninho foi diferente, né? Vamos chamar o fulaninho de Yuan também. Yuan, pronto. Yuan foi diferente. Ela, pelo que eu entendi aqui, a gente, né, vocês ouviram também no vídeo, ela foi a primeira namorada dele. O cara com 27 anos tem a primeira namorada. Gente, isso não é comum por aqui, tá? Deve ter realmente questões aí, talvez ele é muito introvertido, não sei. Então você vê que o primeiro namorado ele tem com 27 anos porque conheceu na internet. Por que não arrumou alguém aqui nesse tempo todo? Será que as suecas não querem? Tem que pensar, né? E se as suecas não querem, por que elas não querem? É uma coisa que a gente precisa pensar. E sim, você já sabia o que era um relacionamento. Você sabia já, Maria, como se portar no relacionamento, o que esperar do outro, que um relacionamento é troca. Nesse caso aqui, é você ensinando tudo pra ele, né? E se ele tá muito aberto pra, talvez, não sei, aprender a se relacionar, pode funcionar. Se não, acho que pode ser mais difícil. Mas, de qualquer modo, vocês dois são muito jovens ainda. Outra coisa que eu anotei. Depois de um mês, ele não quis passar o Instagram. Os suecos, em geral, eles não são muito de usar redes sociais, né? Mas eu também não vejo qualquer problema em passar o Instagram. Se eles têm, eles passam. E sim, costuma ser fechado, costuma ter família e amigos, se não é um influencer, eles não são muito de expor a vida nas redes sociais. Então não acho muito estranho que ele não ligasse e não quisesse passar o Instagram nesse primeiro momento que vocês haviam se conhecido. E aí você falou que pesquisou sobre o rapaz na internet. Você é esperta, né? Porque aqui na Suécia realmente a gente consegue, com o número do telefone ou o nome completo, jogar na internet a pessoa e saber bastante sobre a vida dela. Em alguns casos você sabe até muito. Tem algumas pessoas que pedem para retirar as informações todas da internet, é possível também, mas quando você não pede, você vai ser encontrado lá. Vai ser bem comum isso. Continuando as anotações que eu fiz. Terminaram uma vez, mas voltaram horas depois. Ele marcou de ir e desistiu. Ela havia tirado férias, ela veio para a Suécia e eles dividiram as passagens. Pronto, se ele tem crise de ansiedade e tudo mais, certamente ele não viajaria mesmo para a Suécia, para fora da Suécia sozinho. Como você mesmo disse, ele viajou com a mãe, né?
Então, é uma questão para você pensar também. Você gosta de viajar? Você é uma pessoa que quer conhecer o mundo? Vai estar sempre carregando 2 malas? O namorado mais a mala real atrás porque ele não viaja sozinho? É complicado. Ou, sei lá, vai para o Brasil, você quer ir um pouco antes para encontrar família e amigos. Ele iria depois? Talvez não iria. Eu tô falando isso porque muitas vezes eu vou para o Brasil sempre 1 semana antes ou 10 dias antes do neguinho, porque daí eu encontro familiares, encontro amigos que eu gostaria de encontrar, e quando ele vem eu posso fazer coisas com ele também. Então, no seu caso, poderia ser um problema você ir primeiro e depois ele não ir sozinho. Ou você ter que levá-lo e estar com ele lá todo o tempo, porque às vezes a gente quer fazer nossas coisas com os nossos amigos, sem ter um parceiro gringo do lado, né? Então é uma coisa para você pensar também. E dividiram as passagens. É a cartilha, faz parte da cartilha. Sueco geralmente divide a conta. Aí vai ter uma aqui que vai falar, mas meu marido sempre pagou tudo, o meu também, mas são exceções, né? A regra geral, normalmente, eles dividem as contas. A minha enteada, ela tá agora com o segundo namorado. Ela viveu junto durante um tempo, agora ela tá com o segundo. E tudo é ali no papelzinho 50%, tá? Entre eles, suecos. Choque cultural. Parte íntima, né? Você achou que é difícil ter relação de intimidade com ele, a coisa do beijo. Isso não me parece coisa de sueco. Eu acho que sueco beija na boca como qualquer outra pessoa. Sueco gosta de tchaca como qualquer outra pessoa. Pode ser que seja alguma questão psicológica dele, ou mesmo do medicamento, porque você falou que ele toma medicamento para controlar a ansiedade, né? Pode afetar de algum modo a libido dele, ou o desejo dele, não sei. Mas não é comum, tá, gente? Um cara de 27 anos, ele tá com muito fogo no rabo e ele quer liberar. Isso não é normal. Um cara de 27 anos que não quer beijar na boca, que não quer as coisas, isso daí nem na Suécia, nem em nenhum lugar do mundo. A parte de dividir comida, eu achei bem engraçado você observar isso, porque sim, a gente tem aquela cultura, por exemplo, de no Brasil você vai na pizzaria, né? Aí pede aquela pizza gigante, aí divide com todo mundo que tá na mesa. Aqui é cada um com a sua pizza. É isso. Se você tem muita intimidade, até pode pedir um pedacinho do outro pra provar, mas ninguém tá esperando que vai pedir uma pizza aqui pra dividir pra 2. Nem os restaurantes, nem as pessoas. E sim, com o neguinho a gente divide a comida um do outro, a gente troca até o prato, porque ele já tá acostumado também com essa cultura latina há muito tempo. Mas em geral é cada um com o seu prato mesmo, cada um comendo a sua comida. Óbvio, pessoas que já estão casadas, já têm mais intimidades, fica mais fácil dividirem as coisas, assim, fica mais natural até. Mas, via de regras, é cada um com o seu prato, cada um com a sua comida. Individualidade, você falou bastante disso, né? Você sentiu essa coisa da individualidade. É comum nessa cultura. É uma cultura bem individual, é uma cultura faça isso você mesmo, é uma cultura que espera que cada um tenha a sua responsabilidade com as suas coisas. É bem parte daqui. Você tem que estar pensando se é esse tipo, sei lá, de marido que você quer para o futuro, de pai para os seus filhos que você quer para o futuro, porque é muito isso. Eu aprendi a me virar muito desde que eu mudei para a Suécia, porque no Brasil a gente tem muito mais hábito de pedir ajuda e ajudar e ser ajudado. Aqui você só pede ajuda quando você realmente não conseguiu resolver de nenhuma forma, olhando para todas as perspectivas que tiveram, e aí no final você não conseguiu mesmo, aí você pede ajuda, porque em geral não é assim. Você falou algo também, né, que quando você teve um período que você não tinha muito tempo para falar com ele, responder as mensagens e tudo, que ele reagiu normal, para ele não fez grande diferença e que você estava sofrendo mais do que ele em relação a isso. É bem comum também, né, a coisa do cada um no seu quadrado, do Egentid, né, que é tempo para si próprio. Se você tá no relacionamento e você sente que você quer ou precisa ter esse tempo para você mesmo, vai ser respeitado em via de regras. Ninguém vai ficar enchendo o teu saco. Ah, mas você não me liga, você não me procura. Geralmente não. O tempo próprio da pessoa aqui é muito respeitado. E não necessariamente ele estava frio ou estava cagando para você. Pode ter sido mesmo uma relação de respeito à sua individualidade, ao tempo que você precisava para arrumar as suas coisas. Pode ser também individualidade? Pode ser que ele não estivesse importando? Pode. Mas se a gente for analisar pelo fator cultural, pode ser que ele esteja apenas respeitando o seu tempo de fazer as coisas que você precisa. Agora a gente vai para a parte que eu achei mais que pode ter pegado bastante para ele.
Você falou, o Instagram, você viu uma moça lá muito bonita que ele tinha começado a seguir e começou a seguir ele também, né? E você perguntou, quem é aquela menina? E ele te respondeu, o Instagram é meu, eu sigo quem eu quiser. Aí depois disso veio o término e o bloqueio. O sueco, ele tem a coisa da privacidade dele como algo sagrado. Você não pode, em hipótese nenhuma, tentar interferir na privacidade dele. O que é a privacidade dele? Falar com quem ele quiser, sair com quem ele quiser. E não tô falando de traição ou coisa do gênero, tá? Mas ter a liberdade para ter amigo homem, amigo mulher, para seguir quem ele quiser nas redes sociais, para dar ou não o perfil dele, se ele acha que deve ou não. Então, para ele, pode ter sido bem invasivo você ter perguntado quem é aquela pessoa que você está seguindo. Porque, muito provavelmente, ele não fez isso. Muito provavelmente, você segue homens lindíssimos e que também te seguem nas suas redes. E ele não perguntou para você quem são aquelas pessoas. Ainda que ele pensasse sobre isso ou que pudesse gerar algum ciúme nele, ele não te perguntou, porque isso, na cultura dele, seria invadir a sua privacidade, o seu direito de se relacionar com quem você quiser. Então ele bloqueou você, bloqueou a família, né? Porque vai ver que foi outra crise, não sabemos aqui de fato o que aconteceu. E sumiu por uma semana, o famoso ghosting, né? Que muitos fazem. Esse rapaz, eu acho que existem muitos homens que são abusivos. Esse rapaz, especificamente, o Yuan, que eu vou chamar, né? Eu não vejo nele traços de pessoas, de um homem abusivo. Pode ser que eu esteja enganada, mas eu não vejo. Eu vejo nele mais um ser humano perdido. Um ser humano que tem crise de ansiedade tão jovem, que não consegue viajar sozinho. Um sueco com 27 anos, ele já viajou pra caramba, ele já conheceu um monte de lugares, ele tá todo independente, fazendo as coisas dele que ele gosta. Então, eu acho que ele tem muitas questões, talvez, psicológicas, que o impedem de ser um jovem sueco de 27 anos, fazendo o que um jovem sueco de 27 anos faria. Que eu conheço alguns jovens aqui de 27 anos, estão muito à frente dele. Assim, muitos que já foram estudar no exterior, trabalhar no exterior, viajaram bastante. A geração jovem sueca, ela viaja muito, ela conhece muito o mundo. Vão fazer Erasmus, que é o intercâmbio estudantil europeu. Então, nesse caso específico aqui, eu vejo mais 2 jovens com experiências completamente diferentes, você já formada, já trabalhando na sua área, né, super pra frente, e ele ainda estudando, com empréstimo estudantil para estudar, que não tem nenhum problema, ele tem 27 anos, ele é jovem, mas talvez, de fato, como você falou, ele sinta que tem essa diferençazinha de desequilíbrio, né, de você, da mesma idade, estar tão mais avançada, e ele, não, pode ser que para ele traga um pouco de complexo de inferioridade, algo do gênero, mas eu não acho, em hipótese nenhuma, que ele seja uma má pessoa ou que queira ou esteja tentando ser abusivo com você. Eu diria mesmo que ele é mais um jovem perdido, que não sabe o que quer da vida, e você deve pensar sobre o que você quer para sua vida, porque você parece ter mais consciência, né? Você falou sobre vir para a Suécia, sobre fazer mestrado aqui, que não sabe se estaria para você se relacionar com um sueco no futuro, se todos são assim, parecido. Eu acho que existem suecos bons e maus, como existem brasileiros bons e maus, existem perturbados mentais, existem pessoas maravilhosas. Eu acho que é você que deve pensar sobre o seu futuro, o que você gostaria para o seu futuro. Você quer morar na Suécia, de fato? Vem passar um tempo aqui no inverno, vem conhecer um pouco mais o país, as estruturas, porque na sua idade, sendo muito honesta, eu jamais escolheria a Suécia para começar minha vida. Eu ia para um país mais legal, um país mais cool, um país que tivesse um bom clima, pessoas mais abertas, porque a Suécia é legal, assim, para você ter filho, você ter estabilidade, você, na minha opinião, tá? Ter filho aqui é maravilhoso. Você tem um país completamente preparado para a criança, é realmente maravilhoso. Agora, um jovem que está começando a vida, quer conhecer o mundo, eu sugeria para você ir conhecer o mundo. E esse rapaz deve estar sofrendo dentro das condições dele, e eu acho que não vale a pena você realmente investir em alguém que está perdido. E que, além de tudo, tem questões psicológicas que podem afetar o relacionamento de vocês.
Eu procuraria alguém são, alguém que está mais viajado também, alguém que tem uma mente mais aberta, sendo sueco ou sendo de outra cultura qualquer. Vou pedir agora aos meus seguidores para deixar a opinião aqui deles, o que eles acham sobre essa história, esse vídeo. O que vocês acham sobre o Johan, né? Essas posturas deles todos. O que vocês acham que a Maria deveria fazer? Deveria vir para a Suécia, talvez tentar encontrar outro sueco. Esse eu acho que você não deve investir mesmo, mas é só uma opinião minha. Tentar encontrar um outro sueco, ir para um outro país, sei lá, tipo Austrália, um lugar assim, sabe, com uma vibe mais, não sei, mais legal, mais jovial, mais cheia de vida. Deixem a opinião de vocês aqui com muito carinho, muito respeito, porque comentários desrespeitosos eu deleto. Assistam os outros vídeos de outras histórias, tem vários vídeos de outras histórias aqui. Me siga nas minhas redes sociais, Instagram, que eu tô mais ativa lá do que aqui. E deixem sugestões também de próximos vídeos. E se você tem uma história que quer compartilhar comigo, me escreva também uma mensagem lá no Instagram, porque lá é muito mais fácil de eu ver as mensagens e conseguir responder vocês. Então, obrigada por terem assistido esse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!